Olá! Nesta 34ª lição introdutória à ética, trataremos de uma outra forma de compreensão da moralidade humana que surge na modernidade, conhecida como a escola escocesa, ou também a escola dos sentimentos morais, cujo principal representante é o filósofo escocês David Hume. Bem, é claro que ele não é o único a tratar os fenômenos morais, principalmente a partir dos sentimentos. Já Francis Hutcheson e junto com David Hume, seu amigo e colega Adam Smith, mais conhecido por ser o pai da economia moderna, também aborda a moralidade a partir dos sentimentos morais. Nos centraremos aqui, claro, em David Hume, mas eu vou fazer também algumas observações sobre esses outros pensadores. Então, para começar, é importante dizer que David Hume escreveu duas grandes obras que tratam de questões morais. A primeira é um escrito bastante importante, que tornou Hume famoso, um tratado da natureza humana. É um escrito mais juvenil, que depois foi, em alguns pontos, repudiado pelo próprio autor, que escreveu, então, as chamadas Enquiries. Uma delas é sobre o entendimento humano, onde David Hume apresenta as suas concepções epistemológicas, seguindo o empirismo de John Locke, e o outro, uma investigação sobre os princípios da moralidade. Então eu vou usar também essa obra, embora eu vou salientar algumas pequenas diferenças em relação aos escritos anteriores. David Hume também escreveu outros ensaios interessantes sobre a moralidade, não vou tratar deles, por exemplo, sobre o suicídio, etc. E é conhecido por ter também escrito uma bela história da Inglaterra. Bem, o que é importante em relação agora a essa forma de entendimento da moralidade a partir dos sentimentos, é estabelecido já por Francis Hutcheson, que num livro chamado Uma Investigação a respeito da moral, do bem moral e do mal moral, define a bondade moral como sendo uma certa qualidade das ações que são estabelecidas por um sentimento de aprovação, se forem boas ações. E se forem más ações, um sentimento de desaprovação. E esse sentimento, ele é em geral caracterizável também como um sentimento de prazer, ao contemplar a boa ação, nós sentimos uma certa agradabilidade e aprovamos. E o contrário quando se trata de uma má ação. Por isso, esses critérios, a aprovação e a desaprovação moral, são os únicos para estabelecer a correção ou não das ações. Quer dizer, não há propriedades morais intrínsecas às próprias ações que, enfim, permitem a gente dizer se elas devem ou não devem ser feitas, mas assim, isso é então uma projeção do sujeito, já vou voltar a esse ponto, uma projeção do sujeito que sente um certo prazer e aprova as ações, sente um certo desprazer diante daquelas ações e, portanto, as desaprova. Não há outro fundamento para a moralidade, segundo Hutcheson, a não ser a aprovação e desaprovação das ações. Bem, vemos então aqui que, para Hutcheson, essa sensação de prazer é o fundamento da própria moralidade, que nos leva a aprovar ou desaprovar as ações. Bem, e aqui também só uma curiosidade, em geral, Hutcheson é conhecido como sendo aquele filósofo britânico que, pela primeira vez, formulou o princípio básico do utilitarismo. Diz o quê? Que as ações que produzem a maior felicidade para o maior número de pessoas são as melhores, e as ações que não fazem isso, que elas causam miséria, elas são as piores. Bem, o utilitarismo será estudado nas próximas videoaulas.
Então deixaremos isso de lado, mas cabe aqui apontar já em Hutcheson a presença do princípio da utilidade como uma expressão de uma benevolência universal, quer dizer, de uma sensação, de um prazer de aprovação diante de certas ações. Bem, isso já pode então também ser completamente constatado, né, que esse é o caso em David Hume, porque nós encontramos, né, nessa obra, no tratado, uma tese que é tirada de Hutcheson, né, ajuda a formular essa escola do senso moral, que diz exatamente que aprovar um caráter, né, de uma pessoa é sentir um certo contentamento diante dele, e desaprová-lo é sentir um desprazer. Então, para ilustrar, vamos imaginar uma situação onde a gente esteja caminhando na rua e veja uma pessoa idosa ou, sei lá, uma pessoa com uma deficiência visual, né, uma pessoa cega, tentando atravessar uma rua com uma certa dificuldade, porque os carros não, enfim, colaboram. E nós vemos, né, uma pessoa que ajuda esse cego ou essa pessoa mais idosa, fazendo sinais para os carros diminuírem a velocidade, ou que parem, né, enquanto a pessoa, enfim, atravessa com uma certa segurança, né, essa rua. Esse sentimento, né, para o Hutcheson, para o David Hume, para o Adam Smith, causa em nós uma sensação de prazer, nós aprovamos o ato, né, e louvamos a pessoa que foi generosa, que foi benevolente, né? Quer dizer, nós aprovamos o caráter dela como sendo uma pessoa bondosa. Essa é a fundação da própria moralidade. Então, como pode ser constatado aí, que David Hume, então, na página 297 dessa obra, dessa edição que eu mostrei, estabelece como sendo o critério da moralidade. Bem, isso é importante porque, então, nos permite dizer que, em termos metaéticos, né, a escola do senso moral, em geral, ela é projetivista. Aliás, como o próprio Hobbes foi, né? Quer dizer, os critérios do estabelecimento da correção das ações não estão nos próprios fatos, né? Mas sim são projeções da nossa mente. Então, o David Hume apresenta um exemplo, né, que é bastante discutido na literatura secundária. Vamos ver o que a gente considera uma ação viciosa, né? Por exemplo, um assassinato, um homicídio, etc. Né? Então, ele diz, pergunte o seguinte: se você está contemplando alguém tirando a vida, né, de uma outra pessoa, sei lá, num ato até covarde, pelas costas, etc., o que é que você tem, né, de referencial para estabelecer que esse ato é errado? Né? Quer dizer, você pode eventualmente especular sobre os motivos desse ato, você pode pensar em que tipo de relação anterior havia aí e tudo mais, mas você não vai ver nada no ato e você pode descrevê-lo, né, sem fazer referência a nenhuma noção moral. Né? Você pode dizer, a pessoa pegou a faca, foi por trás, né, num ato de surpresa, apunhalou, etc. Quer dizer, é possível descrever esse ato sem nele constatar nenhuma noção moral. As noções morais, elas vêm se nós projetamos, né, nós avaliamos esse ato. Por isso, David Hume é um projetivista em termos metaéticos. Quer dizer, há um mundo natural de fatos e a mente humana é que projeta noções para esse mundo natural. Isso, então, está claramente dito logo depois que David Hume descreve esse ato de assassinato. Quer dizer, se nós agora pensamos que conceitos morais como o vício, a virtude, etc., nós temos que dizer que eles não são propriedades primárias dessas ações, mas são, e aí está grifado, o David Hume escreve isso, as noções morais são comparáveis a cores, a sons, ao calor, ao frio, que, segundo a filosofia moderna,
e ele se refere aqui então à ciência, né, do Galileu Galilei e a Hobbes, não são qualidades nos objetos, mas são percepções na mente. Então, há uma certa projeção nossa moral que, enfim, estabelece, né, ao aprovar ou desaprovar certas ações, aquilo que é importante para a gente caracterizá-las como sendo boas ou más. Bem, esse ponto é importante, né, para a gente compreender, enfim, que em David Hume existe também uma espécie de dicotomia, né, entre razão e paixão, né, entre crença e desejo. A razão para o David Hume, eu vou simplesmente aqui citar o conceito, porque como a gente verá logo mais em outras questões é fundamental, né? A razão para o David Hume é uma capacidade que tem um sentido técnico bem específico, que é simplesmente a capacidade de estabelecer a correção ou não de uma certa proposição, né? Então, se essa proposição corresponde aos fatos, ela é verdadeira. Se essa proposição não corresponde aos fatos, ela é falsa, né? E a razão é isso, ela é simplesmente a descoberta da verdade ou falsidade, né? Bom, agora, tendo definido o que é a razão para Hume, né, vamos guardar esse conceito, ela é a descoberta da verdade e falsidade, né? Nós podemos entender que há em David Hume, então, né, uma tese que também é metaética, mas que vai ter, enfim, implicações normativas importantes, de que a razão é inativa, né? Sendo a descoberta da verdade e falsidade, ela é inativa. Então, as paixões ou os sentimentos morais, né, e depois em particular, é que estabelecem os fins das ações, e a razão tem uma função meramente instrumental de calcular os meios para atingir aqueles fins desejados, né? E aí nós temos então frases famosas, né, do David Hume, que diz que a razão é e somente pode ser escrava das paixões, né? Então, como se a racionalidade humana tivesse essa função puramente instrumental. Bom, para compreender melhor, então, essa relação entre razão e sentimentos, ou entre crença, né, por um lado, e desejo por outro, né, é importante caracterizar aquilo que se chama, né, na literatura secundária, de direção de adequação, né, que são muito diferentes para o David Hume, né, enquanto nós, por exemplo, se tivermos, né, determinadas crenças, essas crenças, elas têm a seguinte direção de adequação. Elas precisam se adequar ao mundo, né? Então, as nossas crenças precisam se corresponder ao modo como o mundo é. Por outro lado, o desejo tem uma direção de adequação diferente, né? No fundo, para o David Hume, é o mundo, então, que precisa ser adequado aos nossos desejos, né? O esquema que tem ali projetado, ele ilustra exatamente essa diferença na direção da adequação, né? As crenças vão do sujeito para o mundo, ficam, né, tem que corresponder ao mundo, enquanto que os desejos podem ser vistos na direção contrária, de adequar o mundo àquilo que nós queremos. Bom, eu vou voltar logo mais, porque isso tem a ver com a famosa questão do ser e dever ser em David Hume. Vamos, então, por enquanto, suspender essa discussão mais metaética, né? E vamos estabelecer com clareza aquilo que é a principal forma de argumentar para estabelecer uma teoria normativa que, enfim, é aquela que nós nominamos como sendo a escola escocesa, ou a teoria do senso moral, dos sentimentos morais, né? E esse ponto é o seguinte, né? Eu só coloquei em forma canônica aí o argumento, como venho fazendo em várias videoaulas, né? Sempre que possível, ilustrando que essa é uma forma importantíssima da filosofia de argumentar, né? E esse é, então, uma especificidade dessa nossa forma de compreender e estudar os fenômenos morais, né? Diferentemente de uma abordagem científica ou de senso comum ou religiosa, né? Bem, o argumento está aí, ele estabelece então o seguinte,
Essa é a primeira premissa, que é tirada aí da passagem do tratado, né, do livro 3, parte 1, seção 1. A premissa 1 é: a moral tem uma influência sobre as ações. Né? Então, quando, por exemplo, nós aprovamos o ato da pessoa que ajudou a pessoa cega a atravessar a rua, né? Nós também não apenas aprovamos, mas nos motivamos a fazer atos semelhantes, né? Porque eles, enfim, são considerados corretos moralmente. Agora, dada aquela definição recentemente apresentada de razão, né, como a capacidade de verdadeiro ou falso, a premissa 2 estabelece: a razão não pode ter influência sobre a ação. Né? Ela é inativa, como foi dito. Portanto, esta é a conclusão: as regras da moralidade não são conclusões da nossa razão. Né? Novamente, aqui eu vou convidar vocês a fazerem uma análise crítica desse argumento, considerando, por exemplo, se ele é válido. Quer dizer, a conclusão realmente se segue dessas duas premissas? Além disso, analisem, né, se as premissas podem ser aceitas como corretas, como evidentes, como verdadeiras, né, e que então, de algum modo, o argumento como um todo possa ser considerado cogente, né, ele possa ser aceito na verdade das suas premissas e também a inferência ser válida, formando então aí uma correção geral do próprio argumento. Né? Eu não vou fazer isso, vou estimular vocês a pensarem por si próprios e, enfim, o ponto simplesmente é o seguinte, né? Eu vou enfatizar o fato de que a razão, para o David Hume, é inativa. Então, que a fonte da moralidade, daquilo que nos motiva e nos leva a agir, precisa ser outra. Né? Bom, e aqui então começa, né, claramente a ideia de que nós temos esse sentimento moral de aprovação e desaprovação, e ele é, no fundo, aquilo que nos leva a agir moralmente. Né? Bem, e aqui eu passo, e essa é talvez uma das principais contribuições de David Hume, né, na explicação dos fenômenos morais, eu passo a apresentar o conceito de sympathy, né? Que, claro, a gente pode traduzir por simpatia, né? Mas precisa ser compreendido exatamente o que o David Hume tem em mente. Né? E que muitas vezes é confundido com outros sentimentos, por exemplo, uma pessoa simpática, né? Uma pessoa que, enfim, agrada, é sociável e tudo mais. Tá? Não é isso. E também muitas vezes é confundido com outro sentimento moral particular, que é o sentimento de empatia, que, como veremos em Hume, né, tem uma certa diferença em relação à compreensão que, por exemplo, Adam Smith tem desse fenômeno. Né? Embora ambos usem a palavra sympathy em inglês. Né? A palavra empathy em inglês surgiu mais tarde. Bem, então o que é essa sympathy? Né? Ela não é um sentimento moral particular, uma paixão como, por exemplo, ódio, amor, alegria, tristeza. Né? Ela não é um sentimento entre outros. Ela é a base da moralidade. Por isso que eu até gosto de compreender, né, essa simpatia como o senso moral propriamente dito, né? A partir do qual os outros sentimentos morais podem ser compreendidos, explicados e tal. Né? Bem, como David Hume descreve esse sentimento de sympathy, né, esse senso moral, melhor dito? Ele descreve da seguinte maneira, né? É aquele tipo de sentimento, né, aquele senso moral que nós temos que permite que uma série de outros fenômenos, né, também aconteçam. Quer dizer, ele é de fato a base, né, o fundamento. Então, por exemplo, né, se nós recebemos a notícia de que o pai de um amigo nosso, ou a mãe de um amigo nosso, faleceu agora por Covid, e a gente imediatamente vai para o local onde essa pessoa está sendo velada, e lá todos estão muito tristes, estão chorando, né? Eles estão preocupados, enfim, com o que as outras pessoas estão sentindo e tudo mais,
Mas essa tristeza, digamos, nessa sala, né, de velório, ela é uma espécie, funciona como uma espécie de corrente, ela vai contagiando todas as pessoas que estão nesse ambiente. Né? Então, esse fenômeno, né, de uma espécie de comunicação não voluntária, imediata de certos sentimentos, nesse caso de tristeza, né, é o que é a simpatia. Né? Então, quando nós vemos o nosso amigo muito triste num velório, nós imediatamente nos entristecemos. Não tem um ato de entendimento, de racionalidade presente em nada, tem essa correia, digamos, de sentimentos que se espalham entre nós. Por outro lado, se a gente vai, por exemplo, num final de semana com os amigos, para uma pizzaria, enfim, conversa, alguém conta piadas e tudo mais, e há um ambiente de alegria, a gente imediatamente se alegra também. Né? Então, o que é simpatia? Né? Ela não é um sentimento moral particular, positivo, negativo, nem nada. Ela é essa comunhão de sentimentos. Se são sentimentos de alegria. Se são sentimentos negativos, né, de tristeza, de entristecimento. Né? Então, a simpatia para o Hume é isso. Ela nada tem a ver com a razão, ela é esse senso, essa capacidade de sentir, de ter outros sentimentos. De alegria, de tristeza, de ódio, de amor, de melancolia, né, de exaltação e tudo mais. Que contagia o grupo social. Tá? Quer dizer, é claro que aí nós temos que estar num contexto, né, de um agrupamento de pessoas, quer dizer, para perceber esse compartilhamento de emoções. Tá? Bem, agora então, para salientar algo que é importante, né, eu vou contrastar ao modo como o Adam Smith, né, nesse livro Teoria dos Sentimentos Morais, descreve a simpatia. Né? O Adam Smith é conhecido como autor do A Riqueza das Nações, né, que estabelece os fundamentos da economia moderna, mas nesse livro ele faz um estudo profundo da moralidade. E, na verdade, ele tem uma das descrições, logo no início da obra, mais importantes, né, desse fenômeno, da simpatia. Então, diferentemente de Hume, para Adam Smith, a simpatia, ela é esse senso moral, sim, mas ela pressupõe um certo ato da imaginação. Né? Então, por exemplo, nós não precisamos estar presente no enterro do nosso amigo, né, do pai do nosso amigo, para nos entristecermos. Se por uma eventualidade nós não temos como ir ao enterro, então a gente pode se colocar no lugar do amigo, imaginar que ele está triste, e com isso também nós imediatamente nos entristecemos. Né? Esse é o fenômeno, né, que Adam Smith também descreve sob o nome sympathy, mas como a gente pode perceber, é muito mais o que hoje nós entendemos como empatia. Né? Esse senso moral para o Hume é, sim, o sentimento de empatia, né, como a gente usa essa palavra, numa das suas acepções, ao menos, enquanto que para Adam Smith a simpatia é aquilo que nós entendemos por empatia. Também é um senso moral, também funciona no sentido né, positivo, negativo, nos diferentes sentimentos, mas assim nós temos então uma outra compreensão do que é o fenômeno, né, enquanto que para David Hume é uma transmissão imediata, não voluntária, né, até em certo sentido mecânica, né, num certo agrupamento. Esse fenômeno para o Adam Smith pode ocorrer também quando há um ato de imaginação. Então, nós não podemos confundir, né, o senso moral, seja em Hume, seja em Adam Smith, com sentimentos, aqui eu vou usar no plural, né, sentimentos morais particulares. Né? E sejam esses sentimentos morais, então, por exemplo, né, negativos, quando nós sentimos vergonha, a vergonha moral, quando nós, por exemplo, cometemos algo errado e somos descobertos, é uma tendência natural, né? Nós sentimos vergonha diante daquilo.
ou quando, por exemplo, nós nos ressentimos diante de alguma coisa, alguém faz algo errado a nós, e nós temos um certo impulso de cometer um ato de revanche, né, de vingança e tal, mas nós não podemos fazer isso, então isso vai criando um certo ressentimento. Isso é um sentimento moral também negativo, né? Sem falar da culpa, né? Quando a gente comete algo errado e depois se arrepende, né? A gente sente uma culpa. Quer dizer, há uma série de sentimentos morais aí que seria importante estudar, descrevê-los, né? Na sua especificidade. Todavia, nós não temos tempo para fazer isso, né? Assim, claro, como há também sentimentos morais positivos, né? Então, quando nós sentimos, quando alguém age por benevolência, né, ajuda um cego a atravessar a rua, a gente tem um sentimento moral positivo, né, de nossa bondade natural, digamos, aprova esse ato, nós sentimos um prazer, né, e esse prazer, então, é algo, sim, positivo, né, uma expressão própria da bondade moral, né, da benevolência e de virtudes associadas. Bem, então, aqui isso é só para ilustrar como esses sentimentos morais, né, eles afloram e são aquilo que é a vida moral, né, na sua riqueza maior, segundo essa escola, né, segundo David Hume, e a base disso tudo é o senso moral, né, a simpatia. Agora eu gostaria de brevemente, né, dizer que, claro, não é só de sentimentos morais, né, que a vida moral é composta nessa escola. Há sim também, claro, regras, né? Há hábitos, há virtudes e tudo mais. E, basicamente, então, nós temos aí uma explicação de uma série de outros fenômenos morais, sempre, claro, baseados nesse fundamento, né, que essa escola pensa que é o mais importante na vida moral. E uma dessas virtudes em particular é a justiça, né? Há outras virtudes, claro, por exemplo, a benevolência, né? É um traço de caráter, né? A pessoa tem a tendência de fazer o bem, né? Para David Hume, isso é uma virtude, a benevolência, né? E, por outro lado, há virtudes que não são assim tão naturais, né? Que são artificiais. E essa virtude artificial, a justiça, ela é importante, né? Porque ela é, vamos lá, útil, né, para a sociedade. Então aqui a gente vê que em David Hume realmente tem, como tinha antes já, um certo utilitarismo em termos também normativos, né, que vai se formar. Bem, agora, se perguntarmos qual é a utilidade da justiça, né, o David Hume responderia que ela tem duas funções básicas. Ela tem a função de proteger as pessoas, garantir a segurança das pessoas, né? Que as pessoas não tirem a vida umas das outras, como nós mencionamos anteriormente, e tem, por outro lado, também a função de proteção da propriedade. Né? Para o David Hume, então, essas são as duas principais utilidades da justiça, e elas são aquilo que, enfim, permite já ver aí na ética do David Hume, a justiça. Né? Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre isso. Há uma longa explicação, por exemplo, David Mack, né, que tem um livro muito bom sobre David Hume, que eu recomendo, para explicar a justiça, a não ser dizer essas coisas. Né? Quer dizer, a função dela é assegurar a vida, segurança em geral das pessoas e proteger a propriedade. Bom, mas há algo importante, então, simplesmente para esclarecer, em que sentido ela é uma virtude artificial também. Né? Quer dizer, artificial aqui não é que eventualmente não tenha nenhuma função na vida, ao contrário, né? Ela é útil. Artificial significa simplesmente que ela é convencional, né? Que ela é o resultado da educação e das convenções humanas. É isso, então, que no final aí do argumento que o Mack apresenta, né, nós podemos, enfim, constatar. Quer dizer, a justiça é uma virtude, sim, ela é uma virtude artificial em que sentido? No sentido que ela depende de certas convenções. Por exemplo, né, o estabelecimento da propriedade, né, que, como vimos em Locke,
é algo que tem uma certa justificação ética também, né? Ao menos claro para esses autores. Bom, agora para finalizar a apresentação das principais contribuições do David Hume, eu gostaria de voltar às questões um pouco mais metaéticas, né, do início, né, dessa videoaula, e apresentar para vocês, ao menos, né, brevemente, a questão do ser, dever ser, que é conhecida também na literatura secundária como sendo a lei de Hume. Então, dada a grande importância dessa questão, né, que a gente chega a ver, né, na literatura, tá, muitas vezes também referida como a guilhotina de Hume, né, a lei de Hume, que é a questão metaética da relação entre ser e dever ser, né, que tem, claro, né, mantidas as devidas proporções, já aparecido aqui na distinção entre crença e desejo, ou razão como descoberta da verdade e falsidade, e, por outro lado, paixões, né, sentimentos morais particulares como ódio, tristeza e tudo mais. Que tem, lembrem, direções de adequação diferentes. Bom, o David Hume, então, escreveu, e essa é talvez uma das passagens mais comentadas da obra dele, né, o seguinte, eu vou ler essa parte. Né? Em cada sistema de moralidade que tenho encontrado até aqui, tenho observado que o autor procede por algum tempo no modo ordinário de raciocinar e estabelece a existência de Deus ou faz observações sobre os afazeres humanos. Depois, eu subitamente fico surpreso ao encontrar, ao invés das proposições com as cópulas usuais é e não é, proposições que estão conectadas com dever ou não dever. Essa mudança é imperceptível, mas é, todavia, plena de consequências. Pois, como este dever ou não dever expressa uma nova relação ou afirmação, é necessário que ele seja observado e explicado. Ao mesmo tempo, uma razão deve ser dada, pois que parece totalmente inconcebível de como esta nova relação pode ser deduzida das outras que é inteiramente diferente dela. Bem, essa questão, né, a questão do ser, dever ser, ela foi muito discutida principalmente na metaética contemporânea. Né? A metaética contemporânea, no fundo, como veremos, nasce a partir dessa discussão da relação entre ser e dever ser, que encontramos aqui em David Hume. Basicamente, eu só vou, então, adiantar, né, eu vou deixar para discutir mais adiante, em outras videoaulas, esse problema, né, de uma forma um pouco mais aprofundada. Eu vou adiantar que surgiram duas leituras diferentes. Né? A leitura, então, que a gente tem em mente quando fala da lei de Hume, da guilhotina de Hume, é a leitura talvez predominante que diz que nessa passagem nós encontramos, né, uma espécie de dicotomia, né, entre o modo como as coisas são, o mundo dos fatos, e o mundo dos valores, de como as coisas deveriam ser, né, ou não deveriam ser. Bom, e que não haveria nenhuma possibilidade de passagem, né, de conclusão, de inferência entre esses dois mundos, se vocês quiserem. Por quê? Porque, enfim, a gente percebe ali no final, na última frase, né, quando o Hume escreve o seguinte, que parece totalmente inconcebível, né, quer dizer, que a gente possa fazer essa passagem, né, quer dizer, seria inconcebível, então, que algo pudesse ser deduzido, né, algo normativo, valorativo, ético, pudesse ser deduzido do modo como as coisas são. Né? Como a gente vai ver na metaética contemporânea, muitas vezes a esse problema é associado à falácia naturalista. Né? Quer dizer, querer inferir do modo como o mundo natural noções morais. Entretanto, há um certo mal-entendido ali, né? Que veremos qual é. Bem, agora, uma outra leitura recentemente surgiu dessa famosa passagem, dizendo o seguinte, não, se nós analisarmos toda
tudo aquilo que o Hume diz ali, nós vemos que ele está, sim, denunciando que essa passagem é feita de forma apressada por alguns sistemas morais, né? Que em outros lugares o Hume diz que são sistemas morais vulgares, quer dizer, fazem certas observações sobre os afazeres humanos ou a existência de Deus, quer dizer, que o modo como as coisas são, e aí passam a prescrever, né, no sentido até moralista, negativo, né, valores ou regras para as outras pessoas. E não explicam como isso deve ser feito. Então, a crítica, né, da lei de Hume, ela é sim uma guilhotina, mas contra esses sistemas morais vulgares. Já, se nós prestarmos atenção a outros, né, pontos aí, ele diz o seguinte: essa relação deve ser notada e explicada. Quer dizer, uma razão deve ser dada. Quer dizer, e isso, então, a própria filosofia moral, segundo alguns comentadores, de David Hume, faria. Quer dizer, Hume seria um naturalista capaz de mostrar como a gente pode passar das descrições do mundo natural para fenômenos normativos. Né? Por exemplo, por que nós devemos seguir a justiça. Né? Bem, claro que isso é uma questão bastante importante, conhecida como a questão do is ought, né? Ou ser dever ser, e eu vou deixar então para o futuro voltar a ela através de outras videoaulas. Então, por aqui nós temos já, enfim, concluído, deixando um pouco de lado essa questão metaética, a compreensão geral que David Hume e outros pensadores da escola escocesa, né, em especial Adam Smith, têm da vida moral. Né? Ela é baseada no senso moral, na sympathy. Há uma série de sentimentos morais, então, que dependem dessa capacidade de sentir, e a racionalidade humana não tem nada a dizer sobre esses sentimentos, sobre os fins da ação, exceto ter um papel instrumental de calcular o modo como nós podemos atingir aquilo que desejamos, né? Ou aquilo que sentimos que é correto fazer ou não. Bem, por hoje então eu fico por aqui, por essa videoaula. Convido vocês a partir da próxima, né, acompanhar o estudo que de alguma forma também vai estar relacionado com Locke e Hume, né, onde a gente percebe aí, principalmente a partir da apresentação explícita de Hutcheson, né, de um certo princípio moral utilitarista. Então, convido vocês até a próxima videoaula. Obrigado.